Vamos continuar, então, falando agora sobre os contratos administrativos. Vou compartilhar com você aqui para a gente falar justamente sobre essa possibilidade de alteração dos contratos. Está aí o texto para você, vou ficar pequenininha aqui do lado, mas vai acompanhando a leitura. Os contratos administrativos, eles podem ser alterados pela administração dentro de suas prerrogativas ou mediante acordo. Quais são as hipóteses que você tem que levar para a prova que a lei considera de alteração unilateral? Alteração qualitativa é a linha A, pensa, qualitativa da qualidade das características. Quando houver modificação do projeto ou de suas especificações para adequação à questão técnica. B, alteração quantitativa, quantidade, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de um acréscimo ou uma diminuição quantitativa do seu objeto nos limites previstos pela lei. Exemplo da letra A. A administração fez um projeto, ela que fez. Depois ela faz a licitação, contrata uma empresa para realizar a execução. Na hora de executar, a administração falou assim: eu preciso de ampliar, eu preciso fazer uma modificação no projeto. Então, é feita a modificação. A empresa vai executar. Na letra B, acréscimos e supressões, então esse A e esse S aí do seu esqueminha, acréscimos e supressões que podem ser de até 25% do valor do contrato atualizado. Então, acréscimos e supressões até 25% é a regra geral. Excepcionalmente, no caso de uma reforma de um edifício ou de um equipamento, esse percentual pode chegar, no caso do acréscimo, não fala de supressão, no caso do acréscimo, até 50%. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma reforma, até mesmo na nossa casa, só na hora que a reforma realmente começa é que a gente vai vendo os problemas. Por isso que a lei deixou essa margem um pouquinho maior. Chama a atenção de vocês para o artigo 130. Caso haja alteração unilateral, que é o que a gente está trabalhando agora, do contrato, que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico financeiro inicial. O que esse artigo 130 está deixando claro para a gente? Que se para executar o contrato ele ficou mais caro ou ficou mais barato, isso vai ter que ser ponderado, porque nem a empresa contratada é obrigada a executar de graça, nem a administração, no caso de uma supressão, vai ter que pagar por um serviço que ela não teve. Então, quando eu tenho o objeto do contrato aumentando ou diminuindo, e eu tenho o valor inicialmente estabelecido para fins de pagamento, isso vai ter que ser reequilibrado para ficar uma coisa justa. O valor da obra de acordo com o valor que será efetuado o pagamento. E ainda a alteração bilateral ou de acordo entre as partes, observe que não há alteração unilateral por parte do contratado. Unilateral é por parte da administração. Por acordo entre as partes, troca da garantia, modificação do regime de execução ou do modo de fornecimento, desde que tenha verificação técnica da inaplicabilidade daquilo que foi contratado inicialmente. Alterar a forma de pagamento por uma situação posterior, circunstâncias supervenientes, e ainda para restabelecer, como estávamos falando do artigo 130, restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato. Eu tenho uma situação aí de força maior, caso fortuito, fato do príncipe. O que é fato do príncipe? O fato do príncipe, ele entra dentro daquilo que chamamos de alha extraordinária. São riscos extraordinários que a empresa não consegue prever de antemão. E dentro dessa alha extraordinária, dessa alha administrativa, nós temos ali o fato do príncipe. O fato do príncipe é uma determinação estatal de cunho geral que vai atingir toda a população e também vai trazer impactos para o contrato administrativo. Se eu tenho um contrato com a União para fornecer computadores,
e o governo federal baixa um decreto proibindo a importação de equipamentos de informática, proibir a importação de equipamentos de informática vai atingir toda a população e também terá reflexos no meu contrato. Isso é chamado de fato do príncipe. Ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, o que enseja a revisão do contrato administrativo. Uma chuva torrencial que atinge o município e destrói parte da obra que já tinha sido executada. São hipóteses do artigo 124, inciso 2º, do acordo entre as partes. Vamos falar um pouquinho sobre extinção, acabar com o contrato. Os contratos administrativos poderão ser extintos dentro das hipóteses previstas no artigo 137 ao 139, vale a pena muito a leitura. Motivos para extinção estão lá no 137, e o contratado, ele também tem direito à execução, como, por exemplo, se a administração fizer uma alteração acima do limite permitido. Agora, o 138, ele fala que a alteração, que a extinção pode ocorrer por ato unilateral escrito da administração, exceto no caso do descumprimento decorrente de sua própria conduta. Extinção consensual por acordo entre as partes, ou por processo de conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas, desde que haja o interesse da administração, então eu tenho um acordo, e ainda determinada por uma decisão, aí eu já tenho um terceiro decidindo. Decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou ainda decisão judicial. Observa aqui que não está escrito em momento algum extinção unilateral pelo contratado. Se a empresa contratada ela quer a extinção, ou ela busca o inciso 2º, que é o acordo entre as partes, ou então vai para a arbitragem, ou, se for o caso, uma ação judicial. Então, são as hipóteses que a lei trouxe para a gente. Quando a extinção ocorrer por culpa dela, da administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos que comprovar. E ainda terá direito à liberação daquela garantia, pagamento pelo que ele já executou e custos de desmobilização. Então, se ele já montou toda a estrutura para executar uma reforma, pensa num prédio da administração de 15 andares, a empresa vai fazer a restauração da fachada. A empresa foi lá, gente, e montou os andaimes. E aí a administração rescinde contrato. Então, se a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, pagamento pela desmobilização também será exigido. Então, falamos das características, das garantias, falamos ali das prerrogativas que a administração tem, a alteração e ainda a extinção dos contratos. Agora, às vezes, o contrato vai ser extinto por uma ilegalidade. É a ideia de nulidade. Quando que eu tenho essa regulamentação de nulidade dos contratos? Se eu tenho irregularidades no processo licitatório ou na execução contratual, nós vamos tentar preservar o contrato administrativo. E só quando não for possível corrigir, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou a declaração de nulidade somente vai ser adotada na hipótese em que se revelar uma medida que vai atender interesse público. Avaliando, então, impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios, vamos pensar a empresa que ia melhorar as estradas de terra lá no município de Luz. E aí, extingue-se esse contrato, chuva torrencial, vamos supor que o caminhão que vai buscar o leite nessas fazendas não vai chegar até lá. Olha o prejuízo para todos esses fazendeiros. Então, impacto financeiro, riscos sociais, riscos ambientais e a segurança da população local, decorrentes do atraso no usufruto ali do benefício
desse contrato e ainda motivação social e ambiental, ou seja, não é porque eu identifiquei uma ilegalidade no contrato administrativo que eu já saio anulando, ignorando a realidade existente, porque o interesse público agora ganha ainda mais força. Porque se antes eu tinha uma ideia de legalidade engessada, doa quem doer, agora não. Todos esses impactos deverão ser ponderados pelo poder público. Caso a paralisação, então a anulação, não se revele como medida de interesse público, o que a gente vai fazer? O poder público ele deverá optar pela continuidade do contrato e por regularizar, solucionar esses problemas por meio de pagamento de indenização por perdas e danos, além da apuração de responsabilidade e aplicação de outras penalidades que são cabíveis. Nós vamos manter o contrato, mesmo diante de irregularidades, para salvaguardar o interesse maior, que é o interesse da coletividade, tá? No caso aqui, destaco o artigo 148. A declaração de nulidade requererá análise prévia, então, do interesse público envolvido e operará retroativamente. Então, aqui teve a declaração, impedindo os efeitos jurídicos do contrato, desconstituindo os já produzidos. É a regra geral. Então, retroage, que é a regra da anulação. Agora, caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, uma obra que já está no meio do caminho, a gente vai demolir? A nulidade será resolvida por indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade. Parágrafo 2º, guarda no seu coração. Ao declarar, olha só, a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia. Nós começamos a nossa revisão falando do princípio da eficácia e agora no final da revisão ele volta. Olha que coisa mais linda. Quando eu tenho ali a declaração para que só tenha eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar uma nova contratação por prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez. Você sabia disso? Então, a gente declara a nulidade, mas o contrato ainda vai continuar sendo executado. Por quê? Por questão de interesse público. Tá certo, gente? Muitíssimo obrigada. Deixei aí a frase que eu sempre falo. Acredite sempre no seu potencial. Espero que essa revisão tenha auxiliado você a relembrar esses pontos tão importantes e a gente se encontra na próxima.